Fala pessoal, tudo bem? Então olha só, muitas dúvidas em relação à divisão de treino, certo? Hoje nós vamos ver uma divisão A, B, C. Então segunda e quinta é o A, terça e sexta é o B e quarta e sábado é o C. Para dividir dessa forma, que é uma boa divisão, tanto para homens e mulheres, a gente tem que pegar um pouquinho mais de grupos musculares no mesmo dia. Então hoje vai ser o treino A, peito, ombro e tríceps. Se o peitoral trabalha bastante, o deltoide anterior, a parte da frente do ombro, é ele que ia pensar nisso hoje. E o tríceps vem como consequência, beleza? Primeiro exercício, supino. Eu posso fazer supino reto com barra longa, no Smith, numa máquina como essa. Então, só para a gente entender e lembrar como é que funciona. A barra ou o halter tem que estar sempre, ó, perto do meu peito, perto do mamilo, abaixo do meu ombro, ó. Eu não posso deixar meu ombro, ó, na linha da minha mão. Isso força o ombro demais. Então tem que subir a mão embaixo do ombro e eu consigo fazer o movimento, ó. Tem que meu cotovelo tá sempre num ângulo de 45 graus. Abertinho, um pouquinho mais aberto aqui. Se eu abrir demais, eu como um ângulo de 90. E o 90 não pode. 45 pode. E aí eu vou trabalhar o movimento completo. A gente vai começar então aqui com 3 até 4 séries, entre 8 e 12 repetições, beleza? Segundo exercício da série, eu escolhi o fly. Pode ser o voador, porque dependendo de onde você estiver, em qual estado você está, pode mudar o nome. Na minha cidade, por exemplo, esse aqui a gente chama de crucifixo na máquina. Nos outros lugares é um fly. O voador já é aquela maquininha aqui. Então, enfim, essa é uma máquina versátil, que a gente chama de pack deck ou fly. Ajustes importantes. Primeira coisa, eu tenho que começar numa amplitude em que eu não force meu ombro, ó. Então daqui para frente, ó, bateu ali, não gera, ó, o pré-estiramento lá atrás. E quando estou fazendo exercício com intensidade, a última repetição pode bater lá atrás e forçar muito esse peito. Então eu posso regular. Então, no meu caso, que tem uma boa mobilidade, ó, vou colocar um ponto para trás e começar um pouquinho mais, ó, em pré-estiramento, sem problema nenhum. É uma medida de segurança. Inclusive, a máquina vai te dar essa possibilidade. Eu não tenho uma boa mobilidade. O que eu vou fazer? Coloco um furo aqui, faço uns 10 treinos, um furo para trás. Faço os 10 treinos, um furo para trás. Então, à medida que os meses vão passando, a própria máquina vai me dando amplitude de movimento. Isso é uma ferramenta fantástica que ninguém usa para ganhar mobilidade, flexibilidade. Bom, outra coisa importante é a altura do banco. A ideia é que se for um exercício tradicional, a minha mão termine, ó, na direção do meu peito e abaixo do meu ombro. Eu posso colocar o banco, ó, muito alto? Posso. E terminar com a mão para baixo? Sim, eu estou simulando agora um crucifixo declinado. Não está errado. Assim como se eu abaixar muito o banco e ficar um pouquinho mais para cima, eu estou simulando um crucifixo inclinado. São estratégias avançadas. Para não ter erro, a mão termina debaixo do ombro. Fechou todo, abriu, fechou, abriu. E esse é um exercício fantástico pro peitoral. E eu estou descansando o tríceps do supino, fazendo um crucifixo de forma inteligente. Agora eu volto para um supino, um outro supino qualquer. Vem comigo. Na sequência, então, nós temos um supino inclinado. Cuidado. Na academia tem aqueles bancos de supino reto e inclinado que são fixos. Toda academia tem um supino reto e um supino inclinado que é fixo. Aquele banco, ele é 45, ele não é 30. Então não é um supino inclinado qualquer. É inclinado em 45 graus. Ele força muito o ombro. Então o ideal é procurar máquinas ou o banco solto com halter, para que você realmente, ó, na hora de empurrar aqui, ó, forme um ângulo de 30 graus. Então, se aquele supino estivesse indo muito para cima, tá passando do ponto de 30 graus. Isso começa a forçar o ombro. Então, ó, o movimento, ó. Vamos simular aqui agora. Se fosse um reto, estaria aqui, ó. Ó, o 30 está aqui. Esse é um reto e esse é um 30. Mais do que isso, já é um supino 45. É terra de ninguém. Foge disso daí, sai correndo disso, porque isso pode te machucar. Então, aqui no Fitness Inteligente, a gente faz tudo de forma inteligente para ter o máximo de rendimento com o mínimo de lesão. 4 séries, de 8 a 12 repetições. E agora a gente vai para o próximo exercício. Então, fizemos 3 exercícios de peito, já está com o peito já bastante cansado. Vamos partir agora para ombro.
desenvolvimento. Banco pode ser reto, mas o ideal é que esteja em 80 graus, para manter as curvaturas fisiológicas da coluna. Isso é muito importante. Então, por que desenvolvimento? Esse movimento de rodar o braço para trás, a rotação externa, coloca o deltoide anterior em evidência no exercício e tira o deltoide medial um pouquinho de evidência. Então eu continuo pegando peito, deltoide e tríceps, já que a extensão aqui do cotovelo é pelo tríceps. Então eu escolho inteligente fazer o desenvolvimento na sequência e então para matar o deltoide medial eu faço a elevação lateral em bisete com desenvolvimento. A ideia é botar o peso no ombro, levemente, diagonal para frente, não deixar ele tudo aqui para trás. Então, sempre, diagonal para frente, toca no ombro, sobe. Quando eu fecho, eu estou descansando. É um erro clássico da galera. O ideal é desceu, toca no ombro, sobe em linha reta na direção do ombro. Toca no ombro, sobe e sempre mantendo ele em diagonal. Essa que é a ideia do exercício. Esse é um deltoide perfeito para o deltoide anterior e perfeito para a sua articulação. Na sequência, peso no chão, daquela respirada de 4, 5 segundos. Eu posso fazer sentado, elevação lateral. E reparem, meu braço não está todo estendido e nem está na linha do ombro. Está levemente flexionado e um pouquinho para frente. Por que para frente? Para tirar da compressão que tem do impacto do ombro, que é o impacto subacromial que a gente fala, que machuca o ombro. Aqui, Então aqui, a gente chama de plano escapular. Aqui flui o movimento, perfeito, natural, sentindo só o deltoide anterior e o deltoide médio. Então é um baita exercício na posição correta. Show, galera. Então chegamos aqui agora na parte de tríceps. Fizemos então, lembra, 2 supinos, tem tríceps, tem ombro. Fizemos um crucifixo, tem peito, tem ombro. E agora vamos para o desenvolvimento, elevação lateral. E vamos agora então aqui, tríceps, crossover, polia alta, barrinha normal. A ideia é perna paralela. Fixou o cotovelo do lado do seu corpo. Galera, movimento é completo. Eu não paro da metade para baixo. Isso aqui é um erro clássico. Eu deixo alongar sem perder conexão e estendo todo. Deixo puxar, alongo todo. Então a mão vem em direção ao queixo quase, sem oscilar o cotovelo. Então erro clássico, parar aqui, a não ser que eu esteja fazendo uma série ou um método parcelado ou parcial, que a gente fala, que seria movimentos completos e depois o parcial para intensificar mais o trabalho. Isso fica para o próximo vídeo. Vamos ver então agora um outro exercício de tríceps. Tríceps, temos outros milhões de exercícios para escolher. Eu escolhi o francês para dar um toque para vocês. Francês, a galera bota lá embaixo e faz uma força danada para trazer aqui para cima. Não precisa. Deixa a polia, na altura do seu quadril ou um pouquinho mais alto. Não tem problema. Outra coisa importante é, às vezes a mão não consegue encaixar aqui, O cabo está muito curto. Vem aqui, na plaquinha, tira o pino, puxa a plaquinha para cima um pouquinho. Sobrou espaço do cabo aqui, Eu vou lá e coloco o peso que eu quero usar, Pronto. Agora tem espaço no cabo. Matou a charada. Aí agora, que beleza, facilidade total. Me posicionei. Perna paralela seria o ideal, mas eu posso botar a perna de trás do braço que vai fazer o movimento. E deixo descer, no meio da minha cabeça. Então, se você for olhar aqui o cabo aqui, o cabo passa no meio certinho, não passa na lateral, passa aqui, A mão vai até onde? A mão vai, até o final, Eu deixo o cabo puxar para alongar ao máximo o meu tríceps e desenvolvo todo. Deixo voltar, mas sempre controlando o movimento. Eu não deixo despencar. Eu desenvolvo e deixo puxar controlando. Estendo, deixo controlar a volta. De novo, pronto, saiu com facilidade. Bom, pessoal, esse foi o treino no A. Então, continue assistindo aqui. Tem o treino B, tem o treino C. Tem treino para treino em casa, tem nutrição, tem comportamento, tem
um monte de coisa bacana aqui. Então, não se esqueçam, deixa o like, segue o canal e vem com a gente.